Agora eu quero convidar para palestrar sobre o tema Congado como expressão de identidade, reflexões e incentivos para Sete Lagoas, o vice-presidente da Associação de Congado, Guilherme Henrique. Guilherme Henrique Santos Oliveira é bacharel em Psicologia e pós-graduado em Psicologia Escolar e Educacional. Também possui licenciatura em História, tendo atuado em diversas escolas estaduais de Sete Lagoas e região. Congadeiro desde a infância, foi introduzido nessa tradição por seus avós maternos, o saudoso capitão e fundador da Guarda União do Rosário do bairro Santo Antônio, Geraldo Gomes dos Santos, conhecido como seu Lidó, e sua avó, Rainha Conga, Dona Eugênia de Jesus, que exerce esse papel desde 1971. Atualmente, junto com seus irmãos, Guilherme conduz a Guarda União do Rosário do bairro Santo Antônio, dando continuidade à história e os valores transmitidos por seus antepassados. Seja muito bem-vindo, senhor Guilherme Henrique. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao vereador Gilson por essa oportunidade da gente estar conversando sobre esse tema. Saúdo todos os mestres da cultura popular também. E quero aqui, primeiramente, pedir licença a todos os nossos capitães, a todos os nossos reis e rainhas e dançantes do Congado aqui presentes e também acompanhando pela live. Peço licença para que eu possa estar transmitindo essa parte tão importante que compõe a história da nossa cidade. Não só da nossa cidade, mas também do nosso país. Eu começo, com essa pergunta, o que é o Congado? O que seria o Congado? O que é realmente, de fato, o Congado? Podemos definir o Congado como uma manifestação cultural afro-brasileira que tem os seus aspectos de espiritualidade e sagrado. Mas como que isso é formado? Ao entendermos sobre o que realmente é o Congado, nós entendemos um recorte da formação do nosso Estado brasileiro, em todos os seus aspectos. Porque o Congado vai trazer em si as suas raízes africanas, raízes do Reino de Congo, passando pelos horrores dos porões dos navios negreiros, ao chegar aqui, nesse país que começa a ser colonizado pelos europeus, o Congado em si ele vai compor, além do seu sagrado, as raízes africanas, vai também compor em seus cânticos, vestimentas e entendimentos de mundo, todo o sofrimento dos quase 400 anos de escravidão nesse país, onde um povo foi subjugado, onde um povo foi tirado de sua terra para sofrer as piores humilhações que um ser humano pôde sofrer. E é interessante que o Congado, carregando não só esse lamento, ele também será resistência. Principalmente resistência dentro das senzalas. Resistências não só da sua devoção, não só do seu cântico, mas através do seu cântico e simbologia, ele vai carregar um movimento também de revoltas contra os senhores de engenho, de revolta contra os seus feitores. Vão trazer em seus cânticos que a certo momento parece que não tem nenhum sentido, mas sim tinha um sentido às vezes de escapar do sofrimento que ali eram colocados. Então a gente já temos aí as raízes africanas, as mazelas dos porões dos navios negreiros, temos também essa trajetória da escravidão, mas também temos a questão da resistência e da sua devoção singela. E não para por aí. O Congado, além de ser influenciado pelas irmandades leigas em Ouro Preto, ele também
No pós-escravidão, nós teremos ali também um movimento, infelizmente, de higienismo, onde essas pessoas elas serão segregadas, elas serão afastadas e ficarão à margem da sociedade. E isso impacta tão diretamente na história do Congado, porque até que mesmo Sete Lagoas, os capitães mais antigos vão saber que muitas guardas de Congo eram proibidas de estarem nas ruas. Eram proibidas de manifestarem seu sagrado, eram proibidas de manifestar a sua cultura. Então a gente percebe que o Congado ele vem se compondo, e ele faz parte desta identidade do povo brasileiro e do povo de Sete Lagoas. Então, temos as raízes africanas, europeias e brasileiras, advindas da colonização europeia aqui no nosso país. Então, hoje em Sete Lagoas, nós temos em torno de 18 irmandades em atividade, sendo 13 congados e 5 moçambiques, guardas que já beiram mais de 80 anos de existência, e que compõem essa história de Sete Lagoas, que compõem a história desse povo, sendo uma das maiores manifestações culturais aqui nessa cidade. Temos exemplo, festa da Serra de Santa Helena, festa do folclore, e além do mais, imagine os vários festejos dentro de Sete Lagoas, de cada guarda. E aí nós chegamos no ponto, o Congado e a importância do incentivo cultural. E o incentivo para Sete Lagoas. O Congado ele preserva as tradições afro-brasileiras. Ele vai representar a memória e a história do povo negro local. Dos primeiros bairros de Sete Lagoas, podemos vários bairros aqui, Santa Luzia, Progresso, dentre outros bairros de Sete Lagoas. Todos eles carregam a história e carregam a história também do Congado, do movimento de resistência, do movimento de poder bater o Congo nas ruas. E também, no passado momento, também dentro das igrejas, porque fomos proibidos há um certo tempo de adentrar esses espaços. Fortalece o sentimento de pertencimento e identidade em Sete Lagoas. Por Sete Lagoas, sim, ser conhecida como a terra do Congado. Incentivar o Congado é promover a educação patrimonial e antirracista. Nós ainda estamos caminhando, já tem a Lei 10.639/2003, que é obrigatório o ensino de cultura afro-brasileira nas escolas, mas ainda vemos restrições, dado ainda o impacto do racismo estrutural. Mas não podemos parar por isso, não podemos desistir, precisamos lutar em prol disso, não só por conta da lei, mas sim por conta da representar a identidade do povo brasileiro e de Sete Lagoano. Permitir o diálogo entre gerações e transmissões de saberes orais. O Congado em si tem muitos saberes orais e também o respeito aos mais velhos. Então, essa prática, ela é uma prática educacional que começa no âmbito das nossas casas. É uma prática de quando eu comecei aqui a falar, a primeira coisa que eu pedi foi licença aos capitães, aos reis e aos dançantes, principalmente aos mais velhos, para estar colocando essa fala aqui. Então, isso compõe cada irmandade do Congado aqui em Sete Lagoas. E também enriquece o calendário cultural da cidade e o currículo escolar. Você traz, além dos festejos, das festas do folclore e também da festa da Serra Helena, os outros 20 festejos aí na cidade, que vão gerar a economia, vão impactar drasticamente na economia. E o currículo escolar, porque você vai trazer vários alunos que fazem parte da comunidade escolar a ter esse sentimento de pertencimento, a ter esse protagonismo, não só na questão da Semana da Consciência Negra, mas sim na questão diária, na educação antirracista. Como eu havia dito, o movimento comércio local durante as festas, gera rendas, principalmente para os microempresários. A gente tem ali artesãos, costureiras, músicos, comerciantes, o Congado em si, não só da sua vestimenta, instrumentos, violões, violas, cavaquinho,
craviolas, bandolins, né? As baquetas, além da indumentária, das roupas, e também da alimentação. Outro fator também é o transporte. Guardas de Congo que se locomovem não só dentro da cidade, mas também para fora da cidade. Então, isso gera o comércio do transporte local, né? E também da logística de festa. Mesmo o Congado recebe muitas doações da sua comunidade alimentar, existe uma logística, existe um investimento para estar buscando, seja doações, seja arrumar todo o aparato da festa, sua ornamentação. Então, a gente percebe que a logística também ela faz parte e impacta diretamente no comércio sete-lagoano. Além de atrair visitantes, estimula o turismo, fortalece a economia de Sete Lagoas e região. Os incentivos culturais devem fortalecer e valorizar o Congado, garantindo que ele siga vivo em sua essência simbólica, comunitária e espiritual, sem jamais perder o sentido que o faz patrimônio do povo. E é fato, o Congado, ele é patrimônio do povo sete-lagoano. De várias irmandades, de mais de 80 anos, até as novas irmandades que surgem. Cada irmandade em Sete Lagoas tem sua característica, cada irmandade compõe o seu sagrado, cada irmandade compõe a sua essência, e que se festejam juntos as diferenças nesses festejos. São famílias diferentes, mas famílias que têm um entendimento em comum, que é a valorização dessa cultura, que é a valorização desse saber, de um saber que não encontra nos livros da faculdade. E eu falo sobre isso, que o Congado, em mim, o que eu sou hoje é graças ao Congado, tanto como professor de história, como psicólogo, nas escolas que eu trabalho, hoje ainda, no caso, como psicólogo do Estado. O Congado ele se faz presente na minha identidade, na minha fala, na minha força. E eu deixo aqui, para finalizar, que eu estou aqui hoje graças ao meu saudoso avô e principalmente agora a minha saudosa avó, que nós perdemos no último dia 25 de outubro, né, no dia que seria o festejo da nossa guarda, Eugênia de Jesus, né, 1945, morreu com 80 anos, foi Rainha Conga da Guarda União do Rosário do bairro Santo Antônio, a quem me introduziu no Congado, a quem me deu a melhor parte da minha essência. Hoje eu não celebro com tristeza, mas sim com alegria, por agradecer por essa pessoa, essa minha avó, ter estado presente em minha vida. E me introduzido na Guarda União do Rosário do bairro Santo Antônio, e está aqui hoje, nessa tribuna, está aqui hoje como vice-presidente da Associação Regional dos Condutores de Sete Lagoas, podendo contribuir, pelo menos com um pouco, dentro das minhas capacidades, em prol dessa cultura que eu amo tanto e que compõe a minha essência. E é isso que eu tenho hoje.